Oi, meu nome é Lana Bleicher, esse vídeo é para o curso de especialização em saúde da família e essa semana serão apresentados os princípios básicos das pesquisas quantitativas. Mas antes, é importante que a gente conheça as diferenças principais entre as pesquisas de abordagem quantitativa e qualitativa. Então, este é um vídeo introdutório. Em um momento anterior, eu pedi que vocês lessem dois artigos e os dois são sobre anemia. Só que um deles tem o título Prevalência e Fatores de Risco para Anemia no Sul do Brasil e o outro tem o título Conceitos de Anemia entre Mulheres Nicaragüenses de Baixa Renda. Porque a partir da leitura desses dois artigos, tudo que eu for explicar agora vai fazer muito mais sentido. Então, se você estiver assistindo esse vídeo sem ter lido os artigos anteriormente, para aqui, volta lá, faz a leitura e depois acompanha o vídeo a partir de agora. Existe um artigo bastante clássico na área, foi escrito por Maria Cecília Minayo e Odécio Sanches, se chama Quantitativo Qualitativo, Oposição ou Complementariedade. Apesar desse artigo ter sido publicado em 1993, continua sendo uma referência muito importante até os dias de hoje. E uma das coisas que faz essa publicação tão interessante, tão útil para nós, é a formação desses autores, porque Minayo é uma antropóloga, sanitarista, Sanches é um bioestatístico, então há um diálogo bem interessante entre pessoas com essas duas formações. E o que os autores defendem é que não devemos entender como se existisse uma oposição entre essas duas abordagens metodológicas. Elas devem ser pensadas de uma forma complementar para ajudar a compreensão da realidade social, certo? É reconhecer, sim, a natureza diferenciada das duas abordagens, mas entender que uma não exclui a outra. É preciso que existam as duas abordagens para que a gente possa compreender os fenômenos. Em relação à pesquisa quantitativa, os autores destacam que há uma potencialidade muito grande em relação aos procedimentos estatísticos de análise de dados, enquanto a pesquisa qualitativa pode se afirmar no campo da subjetividade e do simbolismo. As pesquisas de abordagem quantitativa têm o objetivo de trazer à luz dados, indicadores, tendências observáveis, e elas trabalham com grandes aglomerados de dados, conjuntos demográficos, e vão classificando e tornando inteligíveis através de variáveis. Vocês verão um pouquinho mais sobre variáveis em um vídeo futuro. Se vocês estão lembrados do artigo quantitativo que foi indicado à leitura, artigo de Newman e colegas, Prevalência e Fatores de Risco para Anemia no Sul do Brasil, vocês vão lembrar que essa publicação apresenta um conjunto de variáveis que são estudadas, que são testadas, né, em suas correlações. Então, você tem variáveis demográficas, variáveis socioeconômicas, variáveis ambientais, antecedentes de saúde, né? Então, eu trouxe aqui nesse slide alguns exemplos. Então, renda familiar, idade da criança, aglomeração, peso ao nascer. Então, todas essas variáveis são examinadas para ver se existe algum tipo de correlação entre elas. E os resultados são apresentados dessa forma. Voltando ao artigo de Minayo e Sanches, vocês verão que essa publicação apresenta a abordagem qualitativa como aquela que trabalha valores, crenças, representações, hábitos, atitudes e opiniões. Quando você está desenvolvendo uma pesquisa que quer investigar como as pessoas pensam, qual é o significado que tem determinadas questões para elas,
como é que, em geral, elas se comportam em relação a alguma coisa. A preferência é por pesquisas de abordagem qualitativa. Se vocês estão lembrados do artigo qualitativo que foi indicado para leitura, aquele que se chama Conceitos de Anemia entre Mulheres Nicaragüenses de Baixa Renda, vocês verão um exemplo daquilo que foi mencionado no slide anterior. Olha só esse pedaço aqui. Quando as mulheres foram questionadas sobre como a anemia se desenvolve, elas responderam com os temas dieta pobre e carência de vitaminas. Por exemplo, uma mulher relatou: nós temos esse hábito na Nicarágua. Também por causa da pobreza, buscamos encher nossos estômagos, sem olhar todas as comidas que nos fazem bem. Apenas enchemos nossos estômagos com arroz e feijão. Vejam quantas concepções, quantos simbolismos estão envolvidos aí, né, sobre como as pessoas pensam que seria uma boa alimentação, mas como elas justificam a alimentação que tem, os valores envolvidos. É uma pesquisa de abordagem qualitativa que vai ser capaz de capturar essas características da realidade. O artigo de Minayo e Sanches fala que a pesquisa qualitativa é a adequada a aprofundar a complexidade dos fenômenos, fatos e processos particulares. Então, quando você quer entender um fenômeno, reconhecendo sua complexidade, essa será a principal abordagem a ser escolhida. E outra coisa, que grupos são os grupos estudados, né? São grupos mais ou menos delimitados em extensão, são grupos pequenos, tem a ver com um debate sobre amostra, que vai ser falado mais à frente, porque dessa forma é possível a investigação de forma mais aprofundada e intensa. Isso pode ser notado naquele artigo qualitativo sobre as mulheres nicaragüenses, no pedaço que eu vou ler aqui. O cenário do estudo foi uma comunidade que é um antigo assentamento invadido por pessoas que foram vítimas de terremotos, furacões e guerras. As frases que vêm a seguir descrevem como é que é o acesso à água, as condições de moradia, acesso à energia elétrica dessa população. Essa imagem que está no slide é apenas ilustrativa, não é exatamente do bairro onde foi conduzida essa entrevista, mas o que eu quero chamar aqui a atenção é de que essa pesquisa estudou uma comunidade bastante localizada e tem interesses de descrever em profundidade esta comunidade. Então, essa é uma característica muito comum de encontrarmos nas pesquisas qualitativas. Aqui eu coloquei ao lado um do outro o objetivo de cada uma dessas pesquisas. Olha só, uma tem o objetivo de medir a prevalência e avaliar os fatores de risco para anemia. A outra tem o objetivo de analisar os conceitos de anemia em mulheres nicaragüenses com baixos rendimentos. Vejam, então, que o tipo de abordagem empregada se expressa nos verbos da frase do objetivo, né? Então, a pesquisa quant está utilizando o verbo medir, avaliar, que no caso é avaliar fatores. Então, é muito comum você ver verbos do tipo mensurar, quantificar, enquanto a outra pesquisa, que fala de analisar conceitos, vocês podem encontrar nessa abordagem qualitativa também os verbos conhecer, compreender. São verbos bastante usuais em pesquisas qualitativas. Tem um outro elemento que é particularmente diferente entre as duas abordagens, que é o da amostragem. A amostra, na abordagem quantitativa, é calculada a partir da teoria da probabilidade para que seja obtida a inferência estatística. E essa ilustração que está aí no slide, ela é bastante didática para passar essa ideia. Veja,
Existem pesquisas que têm caráter censitário, então tem a intenção de investigar toda a população. Acontece que esse tipo de investigação é bastante cara, é bastante demorada, vocês encontrarão com muito mais frequência pesquisas quantitativas com amostras. E aí, um elemento crítico é que essa amostra seja representativa da população. Então, se na população há um equilíbrio homens e mulheres, a amostra não pode ter maioria de homens. Se você tem uma população de maioria de baixa renda, essa mesma proporção deve estar presente na amostra. No estudo quantitativo estudado, isso pode ser percebido nesse pedacinho aqui. É um estudo transversal de base populacional realizado em área urbana do município de Criciúma, Santa Catarina, sul do Brasil. A população estudada foi constituída de uma amostra probabilística de 476 crianças menores de 3 anos. A ideia de aleatoriedade está presente nesse termo aí, amostra probabilística. E a descrição no artigo de como foram selecionadas as crianças para fazer exames, para as mães responderem o questionário, é bastante minuciosa e é bastante interessante. Eu não vou repetir muito do que está do artigo, que vocês devem ter lido, mas trago aqui a ideia de que a equipe trabalhou com os setores censitários, que são aqueles utilizados pelo IBGE quando vai fazer censo. Dentro de cada setor censitário se fazia o sorteio das casas que seriam visitadas para fazer as entrevistas, para fazer os exames. E assim, toda criança desse município tinha a mesma probabilidade de participar da pesquisa. Não haveria a seleção de crianças com determinada característica a mais. Bora pensar o seguinte, essa é uma pesquisa sobre anemia. Então, talvez, se a amostra fosse feita a partir de crianças que frequentam o hospital pediátrico, no hospital, em geral, vão crianças doentes. Talvez você encontrasse uma proporção de crianças com anemia muito superior àquilo que está presente na população. Então, por isso é que essa equipe optou pela base territorial, pelo aleatório a partir dos setores censitários. Na pesquisa qualitativa, a amostragem é trabalhada de uma outra forma. E isso está bastante sistematizado no artigo de Turato. Eu deixo as referências ao final desse vídeo. Uma outra publicação interessante ao lado daquela anteriormente mencionada, de Minayo e Sanches. Então, a amostra nas pesquisas qualitativas, ela não costuma trabalhar com aleatoriedade. Ao contrário, em geral se trabalha com intencionalidade. Os sujeitos que compõem a amostra são escolhidos de propósito para participar da pesquisa, porque a intenção não é que aquelas pessoas que vão participar sejam representativas em relação às características sociodemográficas a toda a população. Isso não é uma preocupação desse tipo de abordagem. Em geral, são poucos os sujeitos que participam dessa pesquisa. E também, uma coisa que é importante destacar é que, em geral, não é possível definir o número de pessoas que vão participar a priori, antes de entrar em campo. Você só consegue perceber que já atingiu o número suficiente necessário para a pesquisa quando já está em campo. Isso tem a ver com amostras que
que são calculadas pelo método da saturação. Não é nesse vídeo que eu vou falar sobre isso, é num vídeo da semana que vem, mas o que eu quero destacar aqui são essas diferenças entre as duas abordagens. Olhem só esse pedaço do artigo qualitativo sobre mulheres nicaragüenses. Para a coleta de dados, entrevistas semi-estruturadas foram conduzidas, audiogravadas em espanhol para 14 mulheres. Percebam a grande diferença do tamanho dessa amostra comparado com aquele outro de abordagem quantitativa. Eu recortei esse pedaço porque ele é bastante interessante, muito didático. 14 mulheres que frequentavam reuniões de um programa de microcrédito foram convidadas a participar da pesquisa. A primeira autora tinha estabelecido contato com as mulheres durante os anos anteriores, elas atendiam aos critérios de baixa renda e estavam dispostas a serem entrevistadas. Vejam então que na abordagem qualitativa existe, em geral, uma intencionalidade de busca dos entrevistados. Vocês viram logo no começo do artigo que foi escolhido um determinado bairro para que a investigação ocorresse. Mas dentro desse bairro, quais são as pessoas que participarão? O critério foi terem participado de uma reunião, já serem conhecidas da pesquisadora. Vejam que esse conhecimento prévio é interessante porque ajuda no estabelecimento do vínculo, a confiança necessária entre entrevistado e entrevistador. Então, não é visto como se fosse um viés, é visto de uma forma positiva. Em relação ao instrumento de coleta de dados, nas pesquisas quantitativas, em geral, vocês vão encontrar questionários estruturados. Eu trago como ilustração essa foto de um agente recenseador trabalhando para o IBGE. Quando eu falo questionários estruturados, eu estou falando daqueles em que a pergunta é fechada, já vem as respostas previamente estabelecidas. O entrevistado deve apenas escolher entre as alternativas. A pesquisa qualitativa, vocês encontrarão esses instrumentos disponíveis. Falo, por exemplo, da entrevista semi-estruturada. A entrevista semi-estruturada tem como instrumento o roteiro de entrevista, que tem perguntas abertas. O pesquisador não estabeleceu as alternativas possíveis a priori. Então, esse roteiro, em geral, serve mais como um guia do diálogo entre entrevistado e entrevistador. Uma outra possibilidade para se fazer a coleta de dados é a partir da observação. Vocês encontrarão vários tipos de observação. Muitas vezes elas também têm roteiros que auxiliam a condução dessas observações. E uma outra forma de se fazer a coleta de dados é o grupo focal. Então, é uma espécie de entrevista levada com um conjunto de pessoas. Aqui vocês também veem uma imagem ilustrativa de como ocorre um grupo focal. Em geral, é feito quando há a intenção de ver como se dá a interação entre os participantes. Em relação à análise, os estudos quantitativos, em geral, empregam técnicas bioestatísticas. Nas investigações qualitativas, vocês poderão encontrar as técnicas de análise do conteúdo, análise do discurso, análise temática, entre outras. No estudo quantitativo da anemia em crianças que vocês leram, vocês viram que os autores utilizaram teste Q quadrado, correlação de Pearson, trabalharam a hierarquização das variáveis, utilizaram regressão logística condicional. No estudo qualitativo que vocês leram, a análise é descrita da seguinte forma.
Primeiro, a equipe fez a leitura das transcrições, ouvindo o áudio das entrevistas, e a partir disso é que começavam a surgir aquelas ideias preliminares sobre as categorias, sobre as relações contextuais. Aí foi feita a análise do conteúdo latente, a partir disso é que começam a emergir as categorias, que depois são resumidas em temas. Uma dica para entender mais essas diferenças entre as duas abordagens é o artigo de Torato que eu mencionei, porque esse autor sintetiza em grandes quadros as diferenças das duas abordagens, então vale a pena ler. Além dos 2 estudos empíricos sobre anemia que fiquei falando o tempo todo nesse vídeo, essas são as sugestões de leitura dessa videoaula. Até a próxima!